De Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Carlos Batista. Alô, Brasil! Brasil! 17h01, está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes, hora precisa para você. Até às 19 horas, muita informação, opinião e debate aqui no Esporte em Debate, com a sua importante participação através do Fala Galera. Sem Jonathan Costa e Maurício Antônio, qual seria sua dupla de zaga titular para a partida de daqui a pouco contra o Confiança? Você considera o Bugre favorito? Opine 971021493 971021493. E na sua opinião, o Novo Horizontino é favorito para o duelo de daqui a pouco contra a Ponte Preta? Opine 971021493 971021493. Mensagem de áudio, mensagem de texto, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Guarani enfrenta o Confiança daqui a pouco às 7h30 da noite, buscando se isolar da liderança da Série C. Partida na Arena Batistão, é válida pela 11ª rodada. Hélio Cizerando perde Jonathan Costa e Maurício Antônio e vai utilizar dupla de zaga inédita para o jogo diante do Confiança. Emerson Barbosa segue vetado pelo departamento médico. Guarani está a 2 vitórias de igualar a marca da primeira fase da Série C de 2025. Bugre avançou ao quadrangular final no ano passado com 27 pontos nas 19 primeiras rodadas. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Desfalques abrem vaga e Edson é relacionado pela primeira vez. Pautas da Ponte Preta. Sem vencer há 7 rodadas, Ponte busca a reabilitação contra o Novo Horizontino daqui a pouco às 8 horas da noite no Moisés Lucarelli. Macaca está a 8 pontos de distância do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Márcio Zanardi terá 7 reforços para a partida desta segunda-feira. Portanto, o treinador terá mais opções. E tem também
É uma semana de preparação. Treinador estuda mudança no esquema tático. Expulso contra o Juventude, Sérgio Palácios é desfalque confirmado nesta noite. Murilo Cavalcante e Luiz Felipe, vetados pelo departamento médico, também não ficam à disposição do técnico Zanardi. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Para além da crise, pontuação dos concorrentes contra a Z4 Liga. Alerta no Majestoso. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Hoje, apenas uma pauta para os comentaristas opinar. É sobre a seleção brasileira. Venceu o Haiti 3-0 e agora se prepara para pegar a Escócia. E provavelmente com a inclusão de Neymar, que está treinando normalmente com a camisa canarinho. Pedro Piscinato, direto do estádio Moisés Lucarelli, seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, para todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. Já estou aqui na cabine Bandeirantes, no estádio Moisés Lucarelli, e o destaque pelo lado da Macaca nesta segunda-feira, dia 22 de junho, é que além do Murilo e também do Luiz Felipe, que estão entregues ao departamento médico, o técnico Márcio Zanardi também não vai poder contar nem com o Júlio, garoto também da base lateral direito, e nem com o Miguel. Ambos acabaram se lesionando no decorrer da semana passada e por isso não ficam à disposição do treinador para essa partida de logo mais contra o Novo Horizontino. Por outro lado, pelo lado do Guarani, com o desfalque do Maurício Antônio e também do Jonathan Costa, a dupla titular do Guarani na partida de logo mais contra o Confiança deve ser Donato e Rafael Rodrigues. Batista. São 17h07 em Campinas com o Pedro Piscinato. Gilberto Sufi, ele que é o operador de externa nessa transmissão que vai começar às 7 da noite. Ponte Preta joga às 8. Todo o primeiro tempo, aliás, o jogo inteiro do Guarani Confiança e depois a parte final do jogo da Macaca. Você vai acompanhar os dois jogos aqui na Rádio Bandeirantes. Esporte em Debate, mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Alan Zanelato, ele que opera o switcher, o equipamento que corta a imagem e coloca no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, vai, manda aí um like para nós, manda aí um joinha e assim você nos ajuda a fortalecer o canal da Rádio Bandeirantes no YouTube. Muito obrigado também para você que me acompanha lá no meu canal, lá no youtube.com/portal Carlos Batista. Muito obrigado pela audiência. A coordenação é de Gil Kleber, direção geral de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aroma
aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Bene Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Só com Trunfo KTO você ganha prêmios todos os dias. Pode apostar. Giros grátis, odds turbinadas, bônus pra você palpitar e muito mais. Acesse o app da KTO e pegue o seu. E se tiver sorte, você pode ganhar até R$10 mil de prêmio especial. Tá esperando o quê? Baixe o app da KTO que o prêmio de hoje já tá te esperando. Confira os termos e condições. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093-2024. Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Grande variedade de produtos no atacado e no varejo com preços arrasadores. Prepare a sua torcida em cada jogo com muito mais economia. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Faça o seu cartão Tricard do Iga Atacado e pague suas compras com mais facilidade. Saiba mais em iga.com.br. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 17h12 em Campinas. Esporte em Debate hoje até às 19h, porque a bola rola às 7h30 e a partir das 19h, Leandro Boris dá o recado aqui na Rádio Bandeirantes. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. E tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até mesmo os paladares mais exigentes. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse para saber mais. aromadeservas.com.br. Lá tem todas as informações, todos os detalhes para você comprar, saber como você vai comprar a Aroma das Ervas. E atenção! Para
Convocação oficial da Aroma das Ervas. Os temperos titulares para curtir os Jogos do Brasil. Quarta-feira tem, hein? Então, essa é a escalação para você. Time Churri, o camisa 10 das carnes na brasa. Churrasco, parrilha e costela. Lemon Paper, o toque cítrico que muda o jogo. Petiscos, saladas e legumes. Churrasco, o convocado que nunca fica fora da grelha. Carnes, espetos e churrasco. Molho para petiscos, o reforço que faltava nos petiscos. Batata, petiscos e também pães. E o vinagrete, esse nunca deixa o time na mão. Churrasco, pães e petiscos. Esta é a convocação da Aroma das Ervas para os Jogos do Brasil. São 17h15. Mande para cá sua participação. 971021493. 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações até o final do programa, que hoje será às 19 horas, porque tem transmissão de futebol. Então o programa termina às 19. Ouvinte participando, mandando pra cá. Batista, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tudo band. O Guarani deve matar o jogo no primeiro tempo da partida e aproveitar que a zaga do Confiança é o circo dos horrores. Na segunda etapa, eu colocaria os meninos da base para dar rodagem e oportunidade. Abraços do Adriano Gomes, do Jardim Miriam, Reduto de Bugrinos. Abraço para você. Já o Breno Beretta vem com o noticiário. Mas o Hélio Cizenando está levando mais 2 garotos da base para integrar o elenco de profissionais do Guarani neste jogo. Tem desfalques, então ele está levando mais 2 meninos da base. Boa tarde, diz aqui o ouvinte, nosso grande ouvinte, Carlos Lemos Matozinho. Boa tarde a todos, já estou em Campinas. Hoje, o Ponte 1, Novo Horizontino 0, é o palpite do Carlos Lemos Matozinho. Abraço e obrigado. Abraço para você também, Matozinho. Ele que mora em Itatiba, né? E está dizendo que já está em Campinas para acompanhar a Macaca, o time do seu coração. Continue mandando para cá suas mensagens. 971021493. Mensagem de áudio, mensagem de texto, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. E agora, atenção, eu vou falar da Rocha Autopeças. É Rocha Autopeças no ar. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor e tirar as suas dúvidas. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças,
há 33 anos oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 17-19, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera em dia de jogo. Sem Jonathan Costa e Maurício Antônio, qual seria a sua dupla de zaga titular para a partida de daqui a pouco contra o Confiança? Você considera o Bugre favorito? Considero o Guarani como favorito e eu jogaria com Donato e Rafael. Na sua opinião, o Novo Horizontino é favorito para o duelo de daqui a pouco contra a Ponte? Por razões óbvias, né? É o favorito, sim. Afinal de contas, vive um melhor momento. Tem 3 vezes, né? Um pouco mais, um pouco menos de pontos em relação à equipe da Ponte Preta, né? Então, pelas situações extra-campo, porque ainda, né, o Zanardi está trabalhando, tomara que hoje consiga encontrar um time mais organizado, então, portanto, respondendo objetivamente, Novo Horizontino favorito, Batista. Novo Horizontino tem 21 pontos, é o 7º colocado. A Ponte está na zona de rebaixamento, penúltima colocada com 8, 3 vezes 8, 24, né? E o Novo Horizontino tem 21. Portanto, é por isso que o CH diz que tem quase 3 vezes mais de pontos na competição. Mas o Novo Horizontino é um time que empatou muito. Ganhou 5 e empatou 6. Ele perde para o Cuiabá, que empatou mais, e o Atlético, que também empatou mais, 7 cada um. E o Novo Horizontino está empatado com o Criciúma, ambos empataram 6. Aliás, tem mais um time que empatou 7 também, né? Que é o Sport. O Sport empatou 7 vezes, tem 6 vitórias e 7 empates, está na 3ª colocação, Sport Recife. O time do Vila Nova é o líder, está com 28 pontos, tem 8 vitórias, é o time que mais venceu e apenas 4 empates na competição, 2 derrotas. 17-22, informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato. Alô, Pedrão, diz aí informações da Macaca, direto do local do jogo majestoso. É isso aí, Batistão. Daqui a pouco a bola rola, Ponte Preta e Novo Horizontino, partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Como você bem disse, o Novo Horizontino atualmente ocupa a 7ª posição, tem 21 pontos somados, apenas 1 ponto atrás do Fortaleza, time que abre aí o G6 da Série B, que passou a ser G6 nesta temporada, classificando direto para a Série A o 1º e o 2º colocado, e aí entre o 3º e o 6º colocado vão disputar uma espécie aí de playoffs ao término das 38 rodadas. A Ponte Preta vem de uma fase muito ruim, são 7 jogos sem vitórias, vice-lanterna, apenas 8 pontos conquistados e 8 pontos também de diferença para a equipe do CRB. O CRB, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, está com 16 pontos somados. Como eu disse, a Ponte Preta tem apenas 8. Ao ir para essa partida, segunda partida da Macaca sob o comando do técnico Márcio Zanardi, ele estreou naquela partida contra o Juventude, treinou o time em 2 ou 3 oportunidades antes de fazer a estreia, e agora, uma semana mais tranquila, uma semana cheia para treinar o time. O Márcio Zanardi vai contar também com 7 retornos no total, e a expectativa é que todos esses jogadores que voltam a ficar à disposição do Márcio Zanardi comecem no time titular. Tem esses 7 retornos, mas também tem 4 desfalques confirmados. O Júlio, garoto, lateral direito, no decorrer da semana acabou sentindo uma lesão próximo ali ao tornozelo, é desfalque, a lesão não preocupa, o Júlio não deve ficar muito tempo de fora dos gramados, mas para essa partida de hoje, o Júlio não fica à disposição. O Murilo Cavalcante, ele havia se machucado naquela partida contra o São Bernardo, lá no estádio 1º de Maio, uma lesão na coxa direita, estava tratando, já havia
finalizado o processo de transição física, já estava trabalhando com bola junto com seus companheiros, mas no começo da semana passada acabou sentindo novamente um incômodo nessa coxa direita e por isso o Murilo foi preservado, foi reavaliado, deve voltar apenas na próxima partida contra o Atlético Goianiense. O Luiz Felipe, ele estava suspenso há 3 rodadas atrás, a expectativa é que ele voltasse na última partida contra o Juventude, mas também naquela semana, um treinamento que aconteceu aqui mesmo no estádio Moisés Lucarelli, o Luiz Felipe acabou torcendo o joelho direito, uma lesão que não preocupa, inicialmente foi apenas um susto. O Luiz Felipe também já iniciou o processo de transição física e a expectativa é que ele fique à disposição também do Márcio Zanardi para a próxima partida na semana que vem contra o Atlético Goianiense. Inclusive, essa partida pode ser a última do Luiz Felipe com a camisa da Macaca. Ele está emprestado pelo futebol europeu, o contrato dele se encerra no dia 30 de junho, no meio da próxima semana. A informação que eu tenho é que ninguém da Ponte ainda procurou os jogadores, os representantes, para conversar sobre uma renovação. Então, nesse momento, a tendência é que o Luiz Felipe não permaneça na Ponte para a sequência da Série B. Outro jogador que também está entregue ao departamento médico e não fica à disposição do Márcio Zanardi é o garoto Miguel. Também nos treinamentos da última semana acabou torcendo o tornozelo, não é nada grave, mas por precaução o Miguel foi poupado dessa partida de hoje contra o Novo Horizontino. Sendo assim, uma provável Ponte Preta pode vir com diversas novidades. Diogo Silva no gol e aí um esquema com 3 zagueiros, Márcio Silva, Lucas Cunha e Danilo Barcelos. Pela ala direita o Thales, no meio de campo 3 homens, Tarek ou Rodrigo Souza, André Lima e Elvis, e pelo lado esquerdo o Kevson. Lá no ataque uma dúvida entre Daniel Baianinho e o Diego Tavares, e o William Potker também retornando ao time titular. Por que essa dúvida no meio de campo entre o Tarek e o Rodrigo Souza? O Rodrigo Souza trabalhou muito tempo no São Bernardo com o Márcio Zanardi, eles se conhecem muito bem, o Márcio Zanardi gosta muito do futebol do Rodrigo Souza, é bem verdade, ficou um tempo fora, estava tratando de lesão, por isso carrega essa dúvida aí entre Tarek e Rodrigo Souza, mas saberemos exatamente às 7 horas da noite, faltando 1 hora para a bola rolar, qual será o time definido pelo técnico Márcio Zanardi. Batista. São 17 horas e 27 minutos em Campinas. Atenção, já eu vou fazer o sorteio dos acertadores do palpite Brasil e Haiti. Tem uma bola oficial da Copa valendo. Vamos saber hoje neste programa quem será o ganhador. O sorteio é entre os acertadores. Então, se você acertou, participou do palpite premiado, acertou o placar 3-0, fique ligado porque já eu vou fazer o sorteio, tá bom? É uma bola Trionda, a bola oficial da Copa de 2026. Quero ouvir o CH, mas antes quero falar do Sicredi. Atenção, Sicredi no ar. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi,
cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Bandeirantes. Bom, CH, nós noticiamos aqui, né, já amplamente que o técnico Zanardi terá o retorno aí de vários jogadores. Portanto, tem material humano. Se não é o ideal, mas é um material muito melhor, né, do que aquele que ele teve nas mãos quando enfrentou o Juventude. E também com um tempo maior de trabalho. Naquela oportunidade ele tinha dado um treino e meio, se tanto. Agora já conhece mais a miúde os jogadores e também já poderá implantar aí o seu sistema de jogo. Você acredita numa melhora do time da Ponte com o material que ele tem na mão em CH? É mais esperança do que certeza, Batista. Porque a gente já noticiou, falou, debateu aqui mais do que 50 vezes que o problema não é o comando do time, é o todo. Mas eu tenho que considerar uma coisa, que eu também acho. Você tendo mais jogadores à disposição e mais uma semana de trabalho, teoricamente, a gente pode assistir algo mais organizado do que vinha sendo apresentado. Pelas opções, o treinador tem um leque maior de jogadores para poder escolher, para poder montar um time confiável, não é? E a chegada dele com um trabalho de uma semana, com certeza, o time estará mais treinado, né? Algumas bolas paradas, coberturas, né? Triangulações, proximidade, tipo de marcação. Em uma semana não dá para fazer muita coisa, mas o Zanardi é um cara experiente e ele sabe encurtar os caminhos. E é isso que eu espero que ele faça. Que ele faça essa semana significar 30 dias de trabalho. Porque a Ponte não pode mais adiar a sua possibilidade de reação. Veja só você a distância que hoje tem da Ponte para o primeiro fora da zona do rebaixamento. Então, cada rodada que passa, o drama aumenta. E tem um outro detalhe, né? O América está ensaiando aí uma reação. O América que está em 20º lugar e a Ponte está em 19º. Vamos ver o que hoje vai... É uma grande incógnita, Batista. Com os jogadores à disposição fica melhor? Evidente. E eu não tenho nenhuma dúvida. Se tiver condição de jogo, na frente vai jogar o Tavares e o William Potker. Essa coisa de 3 zagueiros, eu acho que é uma tentativa, né? É uma tentativa. Com o Barcelos, que eu já vi jogar como zagueiro do lado esquerdo, bem. E o meio de campo com um jogador aí que o Zanardi conhece muito bem, que é o Rodrigo Souza. Isso pode facilitar? Pode. Porque o Rodrigo já... a parte cerebral do time, o Rodrigo já sabe como é que o Zanardi gosta de trabalhar. E ali com um pouco mais de ajuste, a Ponte pode ganhar um setor aí que não estava conseguindo fazer um time jogar. Então é mais expectativa do que convicção que as coisas melhorem e tomara que a Ponte consiga vencer o seu jogo, Batista. Olha, o Zanardi no São Bernardo usava esse esquema tático com 3 zagueiros. Ele fez... O período que ele ficou lá, ele realmente fez ótimas campanhas. Não poderia usar no jogo diante do Juventude, porque não tinha zagueiro nem no banco de reservas, né? O que ele ia fazer? Não tinha também trabalhado com o elenco. Agora, com uma semana, pouco mais de uma semana, e ele também tem à disposição os zagueiros. Se quiser, pode começar a implantar o sistema com 3 zagueiros. Isso é um expediente que a torcida da Ponte não gosta. Toda vez que um técnico escala 3 zagueiros e 2 volantes, o técnico é chamado de retranqueiro. Agora, gente, a Ponte tem que
parar de tomar gols em profusão. Hein? Qual é o primeiro caminho? É reforçar o sistema defensivo. Então, a Ponte, toda vez que toma um gol, primeiro que a Ponte não consegue terminar o jogo com os 11 jogadores que começaram. Todo jogo tem uma expulsão. Todo jogo tem uma expulsão. Então, isso é chegar atrasado, é ineficiência na marcação. Então, tem que corrigir isso. Primeiro ponto, tem que terminar o jogo com 11 em campo. Com 10 já é difícil, aliás, com 11 já é difícil, agora com 10 ou com 9 fica muito mais difícil ainda. Então esse é o primeiro ponto. Outra coisa, parar de tomar gol da maneira que a Ponte está tomando. Pode virar o placar quando toma gol? Pode, já aconteceu e acontece toda hora no futebol. Toma o gol, não se apavora, se mantém de maneira organizada e aí consegue virar. O problema é que a Ponte, quando toma o gol, vira um Deus nos acuda, uma correria, desorganiza, vira uma confusão imensa. E nenhum time consegue fazer gol desse jeito, com essa confusão tática. Então tem que corrigir isso também. Então são muitas nuances para o técnico Zanardi. Não sei se em uma semana deu tempo de corrigir tudo, mas tem que dar o primeiro passo. E talvez o primeiro passo é justamente esses dois itens que eu coloquei. Terminar com 11 e também corrigir o sistema defensivo. E aí, aos poucos, vai implantando a sua filosofia de trabalho. Agora, a Ponte não pode deixar de conquistar essa vitória em hipótese alguma. Há 3 rodadas atrás, a Ponte estava a 3 pontos de sair da zona de rebaixamento. Agora são 8. Então ela tem minimamente que diminuir essa distância, porque senão o campeonato vai passando e vai ficando mais difícil colocar 4 equipes atrás de si. Se ela ganhar, ela ainda assim fica a 5 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então não pode desperdiçar essa oportunidade que tem hoje de ganhar o jogo do Novo Horizontino. É difícil? Não tem jogo fácil na Série B. Todos os jogos são difíceis. Assim como também os jogos da Série C o ano passado eram todos muito difíceis. E a Ponte rasgou a competição de ponta a ponta e conseguiu o título do campeonato. Pode sim começar hoje a recuperação da macaca. Vamos torcer para que isso aconteça. 17h37, Breno Beretta. E os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando do mercado da bola, o Thiago Silva foi anunciado pelo Fluminense, tá de volta ao clube, ele que estava sem clube desde quando saiu do Porto, contrato até o final de 2026. E o Juan Pablo Vojvoda, treinador que estava sem clube desde quando deixou o Santos, foi anunciado pelo Racing da Argentina. O contrato vai até o meio de 2027, Batista. Ouvinte no ar. Fala, Batista. Fala, amigos aí da Band. Tudo Band, Batistão? Então, Batista, pô, falar que o Brasil ganhou do Haiti, esse meio time aí, pô, se fazer um combinado Guarani e Ponte, a gente ganha também do Haiti, entendeu? Eu acho que o campeonato vai começar depois que passar pela Escócia, que vai ser ou contra a Holanda ou contra o Japão. Aí nós vamos ver a força da seleção, tá bom? Então é isso aí, vamos lá, Bugrão, vamos ganhar 1-0, tá bom demais. Um abraço, Batistão. Abraço, mais um. Boa noite, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Eu acredito que vai de dupla de Rafaéis na zaga e Guarani favoritíssimo. 3-0 Bugrão hoje, fora o baile. Um abraço e uma excelente semana para todo mundo. Abraço, muito obrigado para você também, mais um. Boa tarde, Batista, equipe da Band. Tudo Band aí? Silvio de Sumaré. Batista, quanto à enquete do Fala Galera, eu acho que o que temos e o técnico colocar é o que é bom para hoje, né? Então, vamos ver o que vai acontecer.
E uma pergunta pro bebê sobre os gramados do campus da Europa, vendo alguns jogos, belos gramados, né? Lembra bem os gramados do campo do Guarani. Só a única diferença é que é nos gols, né? Que tem uma grama bem melhor. Abraço. Abraço, bebê, você foi citado. Um abraço pro ouvinte também, Batista. Ele até citou, né, que a grama do gol na Europa, ou no caso na Copa do Mundo, né, nos Estados Unidos, principalmente, é o mesmo tipo de grama do Brinco de Ouro, é melhor do que a do Brinco. A do Brinco ficou um pouco desgastada nos gols por conta de jogar na chuva. E lá nos Estados Unidos, principalmente, eles estão, é claro, só jogam, só utilizam no dia de jogo e cuidaram bastante antes. Mas o gramado do Brinco vai voltar a ficar bom naquela área dos gols porque foram replantadas, né? A grama foi replantada tanto no gol de entrada quanto no gol do placar eletrônico. Eu creio que mais alguns cortes e vai ficar 100% igual todo o gramado do Brinco. Ouvinte no ar. Olá, Valdemar Cachelli, de Santo Antônio de Posse. Eu queria falar um pouquinho da seleção aí, viu? Eles falam de ficar em primeiro lugar, isso, aquilo, mas eles têm que ganhar da Escócia, né? Porque se jogar que nem jogou segundo tempo contra o Haiti, olha, ninguém quer isso, claro, mas sei não, hein? Estão falando das seleções favoritas, como França, Espanha, Argentina, Brasil, isso, aquilo. Só que estão esquecendo da Alemanha, entende? Tem a Alemanha, é um perigo. É um time de chegada, uma seleção de chegada. O que ela não é, a maioria das vezes, o que ela não é campeão é vice. Sinal de alerta para o Brasil. Abraços a todos. Abraço, a Alemanha está entre as favoritas, né? Isso antes de iniciar a Copa. Depois que iniciou, a Alemanha se transformou em mais favorita ainda. Boa tarde a todos, acabei de chegar aqui no Taquaral, começando a minha corrida. Batista, diz pro Tigrão boca larga, não é Cooper. Laco, abraço pra você, Laco. Como não é Cooper? O Breno Beretta, que frequenta toda semana a Lagoa do Taquaral. Você vai lá fazer o quê, bebê? Eu faço um treinamento. Antes eu corria a lagoa toda, Batista. Eu não sei se dá pra chamar de Cooper ou não. Agora eu faço um treinamento que é: você anda 100, corre 200. Anda 100, corre 300. Eu faço esse tipo de treinamento até dar 7 quilômetros. Mas aí nesses 300, 400, nesses tiros que eu dou, eu corro pra valer. Então, mas isso aí não pode ser considerado Cooper? Eu acho que pode. Eu vou até procurar no dicionário aqui para ver exatamente se isso... corrida leve. Exatamente. Corrida leve contínua. Uma corrida leve contínua, que era o que eu fazia, que era o que o Laco... Eu acho que o Laco faz isso. Se você correr o tempo todo sem parar e leve, eu acho que pode ser considerado Cooper. É porque se é uma corrida de alta performance, né? Se é um fundista, por exemplo, aí não pode ser chamado de Cooper. Agora, isso que você faz, e pelo que eu entendi, o que o Laco também está fazendo, sim, nesse caso pode ser chamado esse exercício de Cooper. Boa tarde. Diz aqui o ouvinte, até o uniforme da seleção brasileira conseguiram estragar. Agasalhos e meias pretas. Paulo Bonfim. Tudo em nome da modernidade, né? Tudo tem que ser moderno. E aí, em nome da modernidade, crava-se um punhal na tradição. Ninguém tá nem aí com tradição. Eles se esquecem que o Brasil só chegou até aqui por causa da sua trajetória, o seu lastro, as Copas que disputou. É o único país do mundo que disputou todas e o único que ganhou 5 Copas. Você não pode
menosprezar uma tradição como essa. Se fosse um país sério, não aceitaria esse tipo de situação. Mas os caras conseguem avacalhar até o hino nacional brasileiro. E aí você quer manter a camisa da seleção brasileira, o uniforme da seleção brasileira, que é pior coisa do que avacalhar o hino do nosso país. E isso porque está na lei, hein? Existe uma lei que o hino nacional brasileiro tem que ser cantado dentro do tom e com as estrofes corretamente distribuídas. Consegue avacalhar o hino nacional brasileiro, não vai estragar a tradição da camisa da seleção brasileira. Pelo menos mantiveram a camisa amarela e a camisa azul, né? Que são os dois uniformes, o número 1, que é a camisa amarela, e o número 2, que é a camisa azul. Apesar de que a camisa azul também virou ali um negócio estranho, com manchas pretas. Você olha de repente assim e fala, que camisa estranha é essa, cara? Não dá para você vestir uma camisa como essa e se sentir uniformizado para torcer para o Brasil com a camisa azul, que era uma camisa linda, né? Maravilhosa. Mas, enfim, é sinal dos tempos. Estamos caminhando muito fortemente para o fim. O fim chegará. E estamos caminhando fortemente para lá, né? Lamentavelmente. São 17h46, intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Na H+ Beni Center, o seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Promoção especial: troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Confira na Rua Doutor Buarque de Macedo 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Na Bandeirantes Campinas, em dia com a bola, no Mundial 2026. Oferecimento Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias.
Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa do Mundo, jogos que foram realizados no sábado e também no domingo e que serão realizados ao longo desta semana. Ontem tivemos um empate por 2-2 entre Uruguai e Cabo Verde. Já o Egito venceu a Nova Zelândia pelo placar de 3-1. A Espanha goleou a Arábia Saudita 4-0. Bélgica e Irã empataram por 0-0. Lembrando que na sexta-feira o Brasil havia vencido o Haiti pelo placar de 3-0. A seleção brasileira volta a campo na quarta-feira às 7h contra a Escócia. Amanhã também jogos pela fase de grupos. Tem Portugal e Uzbequistão, Inglaterra e Gana, Panamá e Croácia, Colômbia e República Democrática do Congo. Campeonato Brasileiro da Série B, logo mais tem Macaca em campo, 8h, recebendo o Novo Horizontino. 16ª rodada, ontem fora de casa o Operário venceu o Goiás por 3-0. O Juventude derrotou o São Bernardo por 1-0. CRB e Fortaleza empataram por 1-1. O Avaí bateu o Cuiabá por 1-0. O Botafogo fora de casa derrotou o Ceará por 1-0. No sábado, o Vila Nova venceu o Náutico por 4-3. O Vila Nova venceu o Atlético por 2-0 a rodada que começou na quinta-feira com o Sport Atlético Goianiense. Hoje, além de Ponte Novo Horizontino, tem América Mineiro e Criciúma. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série C, o Guarani em campo daqui a pouquinho, às 7h30, o Bugre encara o Confiança. Esse jogo fecha a 11ª rodada. O Barra, pela rodada, empatou por 1-1 contra o Amazonas. A Ferroviária venceu a Inter de Limeira por 2-0. O Brusque venceu Floresta por 2-1. Caxias e Maringá empataram por 1-1. O Maranhão perdeu para o Paysandu por 1-0. Fora de casa, a vitória do Papão. Ituano e Figueirense 0-0. Santa Cruz perdeu em casa para o Ipiranga por 1-0. O Botafogo da Paraíba venceu o Volta Redonda por 2-0 e o Anápolis venceu a Itabaiana também pelo placar de 2-0. Mesmo sem entrar em campo, o Guarani segue na liderança, agora com a mesma pontuação do Brusque, ambos com 21 pontos. Esta a competição Campeonato Brasileiro da Série C. Série C, Série B e também informações do Mundial 2026, um oferecimento de Manfilter. A melhor escolha em filtros automotivos, mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para você rodar todos os dias. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK 1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h52. Logos Materiais Elétricos no ar. A loja de materiais elétricos em Campinas que você já conhece. Há mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e região. Empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas, serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos para sua total satisfação. A Logos tem consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. A loja está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Horário de funcionamento da Logos, de segunda a sexta, das 7h30 até as 5h30. E aos sábados tem um horário especial, das 8h até as 5h30, até o meio-dia. Normalmente de segunda a sexta, das 7h30 até as 5h30. E aos sábados tem esse horário das 8h até o meio-dia. Logos!
Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde. Que polêmica o negócio do Cooper, hein? Meu Deus do céu. O Laco tá estressado, pô. Pra que discutir tanto o negócio do teste de Cooper? O importante, Laco, é que você, com esse frio e tudo, está aí com o Cooper feito. Pronto. O resto é perfumaria. O Eduardo César Lencioni está dizendo, Batista, o teste de Cooper consiste em você correr 3.200 metros em 15 minutos, cronometrados. Então, ele está dizendo aqui que, nesse caso, não é exercício leve, né? Correr 3.200 metros em 15 minutos, segundo o Eduardo César Lencioni, aí, no caso, já é alta performance. 3.200, ele disse, em 15 minutos é pesado. Porque se você multiplicar por 4, dá 12.800 por hora. É muita coisa. Então é forçado. Mas o Laco está bem preparado. Isso é o Laco tira de letra. 3.200 metros em 15 minutos. E não pode parar no pipoqueiro, né? Nem no algodão doce. Tem que ser direto. E nem parar para bater papinho. Ah, faz tempo que eu não te vejo. Você não estudou lá no Dom Barreto? Para, inventa papo para respirar, entendeu? Não pode. O teste de Cooper é ininterrupto, né? Ininterrupto. Agora ficou Cooper porque é uma corrida, né? Então todo mundo, já vou fazer meu Cooper. Vou tomar um banho agora que eu acabei de fazer meu Cooper. Não te atendi de manhã porque você me ligou, eu tava fazendo o Cooper. Todo mundo fala Cooper, né? Então, aquela corridinha mandrake para tirar as cachaças no final de semana. Vamos lá pro Fala Galera, que a bagaça é curta hoje. Vamos lá. O Bebê quer falar também. Eu ia falar um negócio, Batista, que o pessoal da TV gostou muito que viu o Tigrão desse colete hoje. Inclusive... É um colete de viagem. Quase assustei. Assustei agora, Batista. É porque o Tigrão viaja muito, né? Exatamente. Então tem que levar esse colete aí que é tipo uma meia estação, né? Aliás, nem o pessoal... muito forte, nem muito fraco. E fizeram uma comparação com o filme, Batista. Tem aí, ó, De Volta para o Futuro, lembra? Tem o garoto do De Volta para o Futuro que ele usava um colete igualzinho do Tigrão. Tem só a foto dele também aí, ó. Aí o pessoal fez. Quer ver a foto original, Tigrão? Quem tá nos acompanhando no YouTube vai ver o garoto, só a foto dele de colete, é um colete igualzinho do Tigrão. Aí o pessoal da técnica da TV fez, me mandou, falou, coloca hoje no YouTube, na rádio, e ele vai colocar... Aí, ó o espetacular. Colete. Então, lá, descreva aí para quem não está no YouTube. Um colete vermelho exatamente igual o do Tigrão. Tigrão tá com um colete vermelho, com uma blusa preta embaixo, de manga comprida. Então o Tigrão colocou um colete igualzinho do... Michael J. Fox, algo do tipo, o nome do rapaz, né? Fox, né? Infelizmente teve uma doença gravíssima, degenerativa. Olha aí, ó, colete é igualzinho. Quem tá vendo no YouTube, colete do Michael J. Fox é o colete igualzinho do Tigrão. Falta um pouco de cabelo no Tigrão, né? Olha lá, ó. O Michael J. Fox Você fala muito de cabelo, Batista. Cabelo fosse bom, não nascia lá embaixo do braço. Louco. Embaixo do braço, eu falei. Achei que você ia falar, nesse horário. Bom, para as 18. Tá louco. Esse aqui veio, eu importei. Tá louco? Eu não gosto de ficar ostentando, porque a maior virtude que um ser humano pode cultivar no seu espírito, né? Ou as duas maiores, são a humildade e a gratidão.
Eu não gosto de ficar ostentando, mas a verdade tem que ser dita. Esse aqui é importado mesmo. Eu importei lá de Várzea Paulista. Ali da Grande Jundiaí. Tem uma confecção lá que faz umas liquidações às vezes. E eu tava passando, eu falei, vou levar uma desgraça dessa. E tá aqui, tá quebrando um galhão. Vamos pro Fala Galera, que já falamos muita bobagem para um dia só. Vamos ver, cadê o Fala Galera? Ah lá, agora o colete atrapalhou. Agora tem que voltar o arquivo todo, né? Ah lá, fica aí com palhaçada, Breno. Jonathan Costa e Maurício Antônio. Qual seria a sua de zaga titular para a partida de daqui a pouco? É que esses dois aí estão fora, né? Contra o Confiança. Bom, não tem muito para onde correr, né? Rafael e Rafael Donato. Rafael Rodrigues e Rafael Donato. E o Guarani é favorito? Olha, analisando com mais vagar os números, o jogo deve ter um pouquinho mais de equilíbrio, o Guarani não vai se expor tanto, não vai ter 3 da linha de 4, 3 da primeira linha de 4, nem o Jonathan Costa, nem o Maurício Antônio, nem o Emerson Barbosa, e não vai ter o primeiro da linha de meio campo também, aquele que joga mais próximo dos zagueiros. Então o sistema de contenção do Guarani está todo ele comprometido. Mas também partindo da premissa que o Confiança tem um dos piores ataques do campeonato, não marca gol em ninguém, eu acho que a defesa vai se portar o suficiente para lacrar lá o gol, para que o Kaique França não seja muito incomodado. Vai haver uma contenção de qualidade. E aí, olhando campanha e olhando a capacidade de poder de fogo do Confiança, mesmo com a defesa desfalcada, eu tenho que dizer aqui que o Guarani é favorito, sim. E agora o Fala Galera da Ponte. Vamos lá? 1, 2, já. Na sua opinião, o Novo Horizontino é favorito para o duelo de daqui a pouco contra a Ponte? Eu tenho dito aqui com muita tristeza que até que as coisas se ajeitem para valer, que a Ponte se reencontre e se reinvente administrativamente falando, que todo mundo que jogar contra a Ponte é favorito. Infelizmente. E eu disse aí depois do jogo contra o Cuiabá em casa, antes do jogo contra o Juventude lá em Caxias, de que eu temo por um fato. Eu tenho muito medo de que ele se confirme. Eu temo muito que ele se materialize. Sabe qual é o fato ou não? A partir do Juventude, hoje Novo Horizontino, depois Atlético Goianiense fora e assim vai. Que a Ponte não ganhe mais nenhuma partida até a virada do turno. Esse é o meu medo. Eu espero que isso não aconteça. Está sendo iniciado um trabalho novo do Márcio Zanardi, que é um cara competente, experiente, e a gente espera que essa minha expectativa, não de pessimismo, mas de realismo, não se confirme. Que aí a Ponte estará muito, mas muito próxima do rebaixamento matemático já no primeiro turno. Então, torçamos para que isso não aconteça. E para que o time hoje se supere, para que a semana cheia de trabalho do Márcio Zanardi já possa ser vista e, principalmente, que os jogadores que estão voltando e que fizeram muita falta lá em Caxias também possam dar um outro padrão de qualidade para a equipe. Se bem que o time vinha perdendo com todos os titulares também. De qualquer forma, a pior performance foi contra o Juventude, de todas até agora. Inclusive com alguns jogadores não querendo nada com nada. E eu espero hoje ver pelo menos um time aguerrido, um time guerreiro e um time com intensidade. E respeitando, independente do que esteja acontecendo, e pegando aqui a frase do William Potker, é o que nós temos. Hoje é o que nós temos. Todo mundo que está aqui tinha um mercado melhor do que vir para a Ponte. Então quem está aqui, né,
que tome tento, que se vire aí nos 30 e que demonstre um pouco mais de hombridade e de profissionalismo do que aquela meleca que nós vimos lá em Caxias do Sul. Mas, infelizmente, olhando com a razão, eu tenho que dizer que o Novo Horizontino é favorito sim, mas quero dizer também que eu adoraria queimar a língua. São 18h04 em Campinas e eu tenho um recado importante para você. Alô, amigos da estrada, da oficina, do balcão. Se o assunto é proteção do motor, a dica é certa. Peça por Manfilter, a marca que é referência mundial em filtragem automotiva. Também tem a solução ideal para evitar paradas constantes do seu veículo pesado nas estradas. Os filtros WK1060/20 e WK1060/40, desenvolvidos para eliminar a água no combustível, ajudar no combate à formação de borra e proteger os componentes mais sensíveis do sistema de injeção. É mais segurança, mais desempenho e mais confiança para quem não pode parar. E tem mais. Na compra de qualquer item Manfilter, você cadastra o cupom fiscal no site www.peça, mas na internet não tem cedilha. Então fica www.peca por man com 2 N's no final, .com.br. Ganhe o número da sorte e concorre a prêmios incríveis, como TVs, camisas da seleção e vales combustível. Confira mais informações, acesse o site www.peçaporman.com.br. Ou então, para quem está aí no YouTube, está nos acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, está vendo o QR Code. Você, portanto, pode colocar a câmera do seu celular nesse QR Code e aí você vai acessar com mais facilidade. Então já sabe, na loja Peça por Qualidade, peça por filtros MAN. Todo motor campeão tem um filtro Manfilter protegendo. Batista. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto. Pergunta aqui, feita aqui para mim pelo Gilberto Suf. Ele pede pra gente perguntar, é o Gilberto Suf, hein? Que é nosso engenheiro de som. Ele pede para perguntar pro Laco se ele corre mesmo ou só caminha. São 18h07 em Campinas, ouvinte no ar. Mensagem de texto. Diz aqui o ouvinte mandando mensagens. Muito obrigado pela participação. O ouvinte está mandando para cá mensagem, dando palpite para o Jogo do Brasil. Olha, não é aqui, tá? Você, para dar palpite para o Jogo do Brasil, você tem que entrar no Instagram da Rádio Bandeirantes. Lá no Instagram da Rádio Bandeirantes tem um caminho certinho para você entrar no link e preencher lá um formulário. Então, é através do Instagram. Inclusive, uma exigência para ganhar a bola oficial da Copa, a bola Trionda, é ser seguidor do canal lá no Instagram da Rádio Bandeirantes. É fácil, @Rádio Bandeirantes Campinas. Tem que colocar o Campinas, senão sai na Rádio Bandeirantes de São Paulo. Então é @Rádio Bandeirantes Campinas. É lá que você tem que entrar para preencher lá o formulário e aí tudo certinho, né? Você vai concorrer. Aliás, eu vou para um rápido intervalo e depois do intervalo eu vou fazer o sorteio de uma bola do Jogo do Brasil e Haiti.
Se você acertou o resultado, 3-0 para o Brasil, você está concorrendo. Então já tem um sorteio. Breno Beretta, destaques do Guarani para o noticiário do Bugre, já aqui na Bandeirantes. Bom, daqui a pouquinho eu vou falar do provável time do Guarani, que vai sair oficialmente daqui 21 minutos, e também uma entrevista exclusiva com o técnico do Confiança, o Thiago Gomes. Intervalo, voltamos já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Na H+ Beni Center, o seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Promoção especial: troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Confira na Rua Doutor Buarque de Macedo 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugre ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18h13, hoje até às 19h. Só com o Trunfo KTO você ganha prêmios todos os dias. Pode apostar, giros grátis, odds turbinadas, bônus para você palpitar e muito mais. Acesse o app da KTO e pegue o seu. Tem prêmio novo todo dia. E se liga, se tiver sorte, você pode ganhar até R$10 mil de prêmio especial. Tá esperando o quê, hein? Para tirar aí a sua carta no Trunfo KTO. Baixe o app da KTO, que o prêmio de hoje já está esperando você. É KTO. Pode apostar, confira os termos e condições. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPAMF
209-3/2024. São 18 horas e 14 minutos em Campinas. Vamos fazer o sorteio da bola da Copa. A bola Trionda. Atenção, sorteio no ar. Coloca aí o sorteio. Rolando o sorteio valendo uma bola oficial da Copa 2026, a bola Trionda. Tá preparando o sorteio eletrônico. Tivemos quantos acertadores? 15, né? 15 acertadores, é isso? 20 acertadores. Já temos o ganhador. Sorteio eletrônico Vinícius Barbosa dos Santos. Vinícius Barbosa dos Santos. Final do telefone 9171. Ele é de Campinas. Acertou o resultado 3-0 para a seleção brasileira. Resta saber se ele está seguindo. Tem que seguir, está seguindo. Está seguindo, portanto, o Instagram da Rádio Bandeirantes. Tem 3 dias úteis para a retirada da bola Trionda, aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, saída para Valinhos, das 9 até as 13 e das 14h30 às 17h30. Das 9 às 13 e das 14h30 às 17h30. 3 dias úteis. Então, hoje é segunda, terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta, Vinícius Barbosa dos Santos é o ganhador e terá, portanto, 3 dias úteis para a retirada da bola Trionda. Bom, e já começa a valer para o próximo jogo. Agora é Brasil e Suécia. Partida marcada para quarta-feira, às 19 horas, com a transmissão de Ulisses Costa, aqui na Rádio Bandeirantes. Mais uma bola Trionda. Sempre que tem jogo do Brasil, tem bola Trionda. E na quarta-feira não será diferente. Bola Trionda para quem acertar o placar. Por falar em Copa do Mundo, e a ICH está assistindo aí, França está ganhando por 1-0, é isso? Esse é o resultado? Sim, esse é o resultado. E a França, 16 primeiro tempo, está amassando o Iraque. Vem goleada por aí. Foi um golaço, aliás, do Mbappé, de fora da área, perna esquerda, meia altura no canto direito do goleiro, aos 13 minutos. O Mbappé tinha 14 gols em Copas, agora então tem 15. O Messi hoje marcou 2, foi para 18. Messi, portanto, é o que tem mais gols em Copas, 18. Hoje, inclusive, ele perdeu um pênalti, né? Era para ter feito 3 contra a Áustria. Perdeu, chutou para fora, um pênalti, mas depois marcou um golaço no primeiro tempo e no segundo tempo marcou mais um. Foi a 18. Então, é o atleta que tem o maior número de gols em Copa do Mundo. O Mbappé pode passar o Messi. Com esse gol marcado agora há pouco, ele tem 15. E se realmente acontecer o que o Breno Beretta falou, vai golear, não sei se foi o Breno ou o CH. CH. Diz que vai golear o Iraque se o Mbappé marcar mais 3. Aí ele empata com o Messi. E também será o jogador com o maior número de gols em um único jogo nesta Copa. Porque o Messi fez 3, né? No primeiro jogo da Argentina. E aí o Messi, ele passaria o Messi, fazendo 4. Fez 1, teria que fazer mais 3. Eu não quero tirar os méritos de ninguém, até porque são jogadores excepcionais. Mas Messi, Mbappé, a briga vai ficar entre esses daí, né?
para ser o artilheiro de todas as Copas, ou seja, o jogador que marcou o maior número de gols em todas as Copas. Agora, deem uma olhada, marcou mais do que o Pelé. Pelé jogou 4, mas 2 delas, ele, na Copa de 62, um jogo e um pedaço do outro e não jogou mais, se contundiu. E 66, também contundido no terceiro jogo e o Brasil não se classificou. Então, se a gente pegar o número de jogos feitos por Messi, Mbappé e alguns outros que vão surgir aí, é absurdamente maior. Mas esse não é o fator mais importante. Veja o nível dos adversários, que quando a Copa tinha 16 clubes, ou 16 países, melhor dizendo, como era o nível do adversário que anos atrás o Brasil pegava, né? E os países que chegavam lá pegavam. E veja agora o nível dos adversários. Veja o que a França está fazendo com o Iraque, com todo o respeito, mas qual a tradição futebolística do Iraque, né? Qual a tradição futebolística de algumas equipes, Jordânia, né? Cabo Verde. Bom, vai vendo. Então entram algumas equipes realmente que um combinado entre Ponte e Guarani, a Ponte de 77 e o Guarani de 78, sentaria o cacete nesses times aí por mais de 6 de diferença. Então, sem tirar o mérito. Mas vão dizer, tá vendo? Aí chega a molecada mais nova, né, que não viu. Já tá aí, ó. Tá aprovado. Messi foi muito melhor do que Pelé. Mbappé muito melhor do que não sei quem. Toma cuidado, porque são situações completamente diferentes de avaliação. Ainda assim, são jogadores geniais, espetaculares e que merecem todo o nosso respeito dessa geração que a gente está vendo jogar agora em 2026. 18h21, seu carro merece cuidado de especialista. Na H+, Beni Center, referência em Honda, fora de garantia, o seu veículo tem atendimento especializado e também serviços multimarcas com confiança e transparência. Aproveite promoção especial para troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. E tem mais! Durante o mês de junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. E veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Confira na rua Doutor Buarque de Macedo, 512, na Vila Nova, em Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp. Anote aí. Atenção. Anote o WhatsApp para você fazer o contato. O 19, para quem está fora de Campinas, é o DDD. E o número 988950000. Anotou? Eu vou repetir. 19 é o código de área e o número 988950000. H+ Beni Center. Preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Bandeirantes! 18h23, Breno Beretta, informações do Guarani, diz aí, bebê. Bom, Batista, eu já vou chamar a entrevista exclusiva com o técnico Thiago Gomes. Antes disso, porque assim que terminar a entrevista exclusiva, já vai sair o time oficial do Guarani e vai sair o time oficial também do Confiança, né? Só para reforçar os desfalques do Guarani, Maurício Antônio e William Farias estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Está machucado o zagueiro Jonathan Costa, com dores no joelho, já vinha sentindo desde antes do jogo diante da equipe do Caxias, então tá fora do jogo o Jonathan Costa. E também o lateral esquerdo Emerson, apesar de já treinando com o grupo, não tá 100% recuperado da torção no tornozelo esquerdo, então não vai pro jogo. Quem são os substitutos? Rafael e Rafael Donato, a dupla de zaga reserva. No meio-campo, Natan
vai ser o primeiro volante do Guarani. E na lateral esquerda, o Renan Castro vai continuar na posição. Bom, vamos ouvir Thiago Gomes em uma entrevista exclusiva, técnico da nova geração, treinador da equipe do Confiança. Bom, o nosso contato nesse momento é com o Thiago Gomes, técnico do Confiança, assumiu o time há pouco tempo, é um jovem treinador, tem 42 anos, fez um grande trabalho no Nacional do Amazonas, que a gente vai falar daqui a pouquinho. São 3 jogos apenas à frente do Confiança, ainda não venceu sob o comando do time na Série C do Brasileiro. Ô Thiago, eu gostaria que você falasse como tem sido esse seu trabalho inicial, e eu sei que você foi contratado para tentar recuperar o time, pelo menos deixar a equipe na Série C. Como que você pegou o Confiança e como que você tem trabalhado até para conhecer os jogadores que você tem à disposição? Bom, é um início de trabalho com um grande desafio. Sempre um clube de torcida, quando está no campeonato de Série C e os resultados não vêm, a gente sabe que aumenta a pressão, mas eu já conheci o grupo, já tinha o entendimento da competição, já fiz alguma Série C na minha carreira, não é a primeira, e ao mesmo tempo passei por essa situação recentemente no Caxias, onde a gente chegou no meio do campeonato também, eu e minha comissão técnica tivemos que fazer um trabalho de recuperação para tirar o Caxias de uma zona de rebaixamento, e aqui no Confiança, nesse momento, a gente está buscando esse mesmo trabalho, ficar longe da zona do rebaixamento, tentar fazer um campeonato seguro, dependendo de como for a sequência de jogos, sonhar com o G8, mas nesse primeiro momento, obviamente, nosso objetivo é ficar muito longe da zona de rebaixamento, fazer um trabalho de recuperação dentro do campeonato. E a gente tem um grupo com qualidade, bons jogadores. Futebol, às vezes, uma vitória muda todo o astral e as coisas acontecem naturalmente. Ô Thiago, até para quem não te conhece, você tem um esquema de jogo favorito? Como que você vê esse atual plantel da equipe do Confiança? Com quantos jogadores você está trabalhando nesse momento? E se vocês planejam na janela, que começa no dia 20 de julho, reforçar o time para tentar engrenar na Série C do Brasileirão? Então, eu sou um treinador que tenho trabalhado nos últimos anos em 2 plataformas, no 3-4-3, tenho trabalhado também no 4-2-3-1, com variações para o 4-3-3, são 2 sistemas de jogo que eu tenho trabalhado nos últimos anos e, naturalmente, aqui no Confiança a gente tem que se adaptar com a característica dos atletas que estão aqui. Então a gente tem trabalhado com linha de 4, tem jogado com 2 volantes, um meia que normalmente tem sido o PK, conhece bem a competição, 2 atacantes de velocidade e um centroavante. Então a gente tem jogado nesse 4-2-3-1, é um sistema que se encaixa um pouco melhor dentro das características da nossa equipe e, obviamente, quando abrir a janela, faz parte do nosso planejamento realizar contratações. Hoje o Confiança trabalha com 29 a 30 jogadores, a gente tem alguns jogadores no departamento médico e isso faz parte do planejamento de qualquer equipe dentro da Série C, na janela e, obviamente, na segunda fase, quando chega nos quadrangulares, vai fazer contratações para tentar evoluir o trabalho, tentar evoluir a equipe. Estamos conversando com o técnico Thiago Gomes, que é técnico da equipe do Confiança, próximo adversário do Guarani. Ô Thiago, eu sempre pergunto isso para os treinadores, né? Hoje a folha do Confiança, ela gira em torno de quanto, mais ou menos? É mais de 500 mil reais? É mais de R$1 milhão? Porque vocês vão enfrentar a maior folha da Série C. A folha do Guarani gira hoje em torno de R$2 milhões. Eu gostaria que você falasse também sobre o Sassá, até porque o Sassá chamou a atenção em todo o Brasil jogando pelo Botafogo, teve alguns problemas, principalmente fora do campo, a gente sabe que ele é um jogador de qualidade, o Confiança contratou ele no final da temporada. Pelo que eu vi, ele não vinha sendo muito utilizado. Como que você vê a importância e a utilização do Sassá nesse grupo do Confiança? Bom, eu sinceramente não sei te dizer exatamente o valor da folha do Confiança, mas o Confiança tem uma folha que está na média da Série C, está na média, não está entre a top 5, mas também não está entre os 5 menores times da competição a nível de folha salarial. Hoje se encontra na média da competição. Acho que esse é um ponto importante. O trabalho que a Confiança vem fazendo desde a chegada do jogo é um trabalho
né, que é o CEO do clube, é um trabalho de reestruturação, de construção de categoria de base. Então, muitos investimentos têm sido feitos em estrutura, então isso é importante ser falado, porque eu cheguei no Confiança aqui, já passei por outros clubes como Sampaio Correia, São José, Caxias, Brasil de Pelotas, e recebi uma estrutura incrível de trabalho, não só no staff de trabalho, que é muito qualificado, mas também uma estrutura que dá todo o suporte para o jogador se preparar para o treino, se recuperar de lesão, um departamento médico excelente, né, com equipamentos, uma fisioterapia que dá suporte ao atleta, psicólogo, nutrição. Então todo esse investimento que vem sendo feito, né, no comando do jogo aqui dentro do Confiança faz com que o trabalho vá ganhando força, e é obviamente que o torcedor sempre quer resultado de campo, como todos nós queremos, mas essa construção ela não passa só por folha salarial de equipe, ela passa também por todo o investimento por fora. O Sassá é uma das referências da equipe, né? É um jogador experiente, jogador que teve acesso no Amazonas recentemente, né? 2 anos atrás, 3 anos atrás, teve um acesso no Amazonas, sendo o artilheiro da competição. É um líder, tem nos ajudado muito, teve alguns bons momentos dentro do Confiança nesse ano, agora ele vem comigo dentro do trabalho buscando o espaço dele, é um jogador que tem agregado muito também com a sua experiência, é muito importante falar, porque dentro do dia a dia de trabalho, quando você não tem o resultado, gera uma pressão externa muito grande, e o Sassá, com a experiência dele, também tem sido muito importante nesse momento de pressão. Agora, especificamente sobre o jogo contra o Guarani, o que você está esperando dessa partida na segunda-feira, com relação a público também? Como que tem sido o público nos jogos do Confiança dentro de casa? Guarani, todo mundo sabe, né? Tá na liderança da competição, vai ter alguns desfalques na segunda-feira. O que você está esperando do Guarani e a postura que você deve adotar? Bom, a equipe do Guarani é um time extremamente ofensivo. Conheço muito bem o trabalho do Hélio, a gente tem feito jogos contra ele em outros campeonatos. Então é um time que joga com posse de bola, um time que gosta de jogar com bastante jogador perto da bola, uma característica de jogo bem interessante, e a gente tem estudado muito o Guarani para poder, dentro da nossa casa, tentar ter o controle das ações do jogo, que é muito importante. O Guarani é um time que tem um padrão de jogo bem definido, tanto dentro e fora de casa joga igual, e a gente sabe que é muito importante para o nosso torcedor, né, o Confiança ser o protagonista do jogo, e é isso que a gente vai tentar fazer. É claro que o momento do Guarani coloca um time com mais tranquilidade para tocar a bola, um time com mais segurança para fazer um jogo ofensivo, e a gente, né, estando nessa briga, né, na zona do rebaixamento nesse momento, a gente entende também que vai ter uma pressão do nosso torcedor pela vitória. O torcedor tem vindo, tem nos apoiado, e é claro que esse público ele sempre vai ser maior de acordo com as vitórias, é o resultado de campo, as boas atuações que vão atrair o torcedor para dentro do nosso estádio. Isso não é diferente no Confiança, tudo que é clube é assim, e a gente sabe que fazendo um bom jogo contra o Guarani, tendo uma boa vitória, naturalmente o torcedor começa a ganhar mais uma vez, né, confiança na nossa equipe, e aí buscar novos jogos com novas vitórias, com mais público. Agora, para fechar com você, Thiago, até agradecendo sua participação aqui na Rádio Bandeirantes, na tela da Band, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua carreira. Para quem não te conhece, porque o futebol é muito dinâmico, já você pode estar dirigindo um dos times aqui da nossa região. Eu sei que você teve um destaque muito grande no Nacional do Amazonas, né, que não ganhava o campeonato estadual há 10 anos. Você, em 19 jogos, conquistou 12 vitórias. Eu sei que chamou muita atenção de todos no futebol nacional, para quem acompanha futebol, e eu acompanho bastante. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua carreira, você que é gaúcho, né? E também agradecendo a sua participação já por aqui. Bom, eu sou um treinador que passei por categoria de base, por todas as categorias praticamente. Fui treinador desde o sub-10 até sub-23, então eu passei por categorias de base como o Fluminense, como o Grêmio. Tive a oportunidade de trabalhar no Corinthians, e obviamente que depois, quando eu comecei a trabalhar com futebol profissional, eu fui auxiliar técnico de alguns grandes treinadores para também ganhar experiência, como o Paulo Roberto Falcão. A gente trabalhou junto no Sport Recife, na época que o Sport estava na Série A do Brasileiro.
tive a oportunidade de trabalhar no time B do Grêmio e ser auxiliar técnico, auxiliar permanente do Grêmio. Trabalhei quase 4 anos com o Renato Gaúcho, com o professor Scolari também. Então essa minha passagem com alguns grandes clubes na Série A como auxiliar técnico me deu uma bagagem para eu nos últimos anos estar rodando, né, estar pegando a minha bagagem como treinador na Série C, como falei, trabalhei na Série C em 2022, 2023, 2024. Tive também agora recentemente trabalhando no leste europeu, fui trabalhar numa equipe chamada Sangurali, né, no futebol georgiano, na primeira divisão da Geórgia. Fiquei uma temporada no leste europeu e aí retornei para o Brasil por uma situação da minha licença de treinadores, que a gente sabe que na UEFA às vezes se gera algumas dificuldades com a licença Pro Conmebol. E no meu segundo ano, depois que a gente renovou o contrato, eu acabei retornando ao Brasil porque a UEFA criou uma dificuldade. E eu retorno ao Nacional. E como você bem falou, o Nacional vinha no jejum de quase 11 anos sem ser campeão estadual. O Nacional, que é o maior clube, né, do estado do Amazonas, o maior campeão. Então nós conseguimos quebrar esse jejum, colocar o Nacional também na final da Copa Norte contra o Paysandu. E aí nessa semana antes da final eu recebi o convite do Confiança, o Diogo me ligou e a gente conseguiu, né, rapidamente fazer uma negociação para eu estar aqui, porque é um projeto incrível, um projeto onde, como eu falei, grandes profissionais de futebol brasileiro estão trabalhando aqui, treinadores como o Ricardo, que é um cara experiente, passou em categoria de base, treinou o Cruzeiro profissionalmente, Juliano Rocha, que é um treinador de goleiros que trabalhou no Inter, campeão do mundo, o Neto veio do Vasco, entre outros profissionais que estão aqui, então tem um staff muito qualificado, então o projeto Confiança é um projeto muito forte. Então, obviamente que a gente está aqui sabendo que é necessário vencer os jogos, ter a permanência na Série C para ter uma continuidade para o ano que vem, mas o projeto é esse, o projeto é um projeto de reorganização, de reestruturar o Confiança, fazer um projeto seguro, um ano seguro nesse ano, para ano que vem a gente iniciar um trabalho juntos e buscar grandes saltos, um passo maior, né? Uma busca na Série B do Campeonato Brasileiro, que é o nosso objetivo. Bom, tá aí a palavra do técnico Thiago Gomes. A gente já sabia tudo sobre o Guarani e agora tá sabendo tudo sobre a equipe do Confiança, ele esclareceu tudo. Quem pegou a entrevista no meio, ligou o rádio agora há pouco, pode acompanhar na íntegra pelo YouTube da Rádio Bandeirantes ou pelo portal Carlos Batista, YouTube também. A entrevista já está lá completa com o técnico Thiago Gomes. E quando você quiser, Batista, já saiu oficialmente tanto o Guarani quanto o Confiança. Opa, manda pro ar! Vamos lá, Guarani com hino e tudo, é aquele time que eu trazia já nos últimos dias. Kaique França, o goleiro e capitão número 1, Rian, lateral direito com a 22, na zaga reserva, Rafael 4 e Rafael Donato número 5. Na esquerda, Renan Castro 26. No meio campo, Natan Melo 8, Carlos Eduardo 15, Isaac 21 e João Paulo com a 10. E na frente, 11 para Cachoeira e 99 para Maranhão. No banco, à disposição do Hélio Cizenando, Matheus Klaus recuperado, 70 e Nayan de volta como opção, por opção do treinador. Camisa 30, Edson, zagueiro, aquele mesmo revelado pela Ponte pela primeira vez no banco de reservas. Edson, 33, Vitinho da base, lateral esquerdo, 49, 37, Maroto, pela primeira vez no banco, tem 16 anos de idade apenas. O Maroto, que é um segundo volante, também joga como meia. 88, Diego Torres, 66, Cauã Jesus, 77, Guilherme Parede, 27 para Herbert e 9 para Luca. Batista. E o adversário, o Confiança, hein, bebê? O Confiança, do técnico Thiago Gomes, que falou com a gente. 1, Rafael Pascoal. 2, aquele mesmo que já passou pelo Guarani, Matheus Ludic. Na zaga, Lucas Cunha, número 3. Ícaro, o capitão do time, número 4. E Kelvin, na lateral esquerda, número meia dúzia. No meio campo tem o Renilson, número 13, 7, João Pedro, 8, Gabriel Zeca e 10 para PK. No ataque, 11, Iago,
E número 9, Maicon Aquino. No banco, à disposição do Thiago Gomes, Matheus Emiliano, 12, PH, 5, Eduardo Moura, 14, 15 para Mandovani, 16, Matheus Julião, 17, Weriton, 18, Fabrício, 19, Danielzinho, 20, Marcelo, 21, Breiner Camilo, 22, Valdir Júnior e 99, falou dele na entrevista, o Sassá. Sassá, aquele mesmo, ex-Botafogo, 99. 18h39, arbitragem. O árbitro do jogo é o Anderson Ribeiro Gonçalves de Goiás. O auxiliar número 1 tem o mesmo nome do técnico do Confiança, é Thiago Gomes. E auxiliar número 2 é a Jordana Pereira Batista. Aproveite a promoção de pizza para viagem do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Pizza grande por um preço sensacional. Apenas R$ 69,90 para retirar lá no Ponto 10. Vou repetir, pizza grande, apenas R$ 69,90 para retirar no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Tem de calabresa, lombo, marguerita, napolitana, frango, presunto e milho. Peça sua e faça a festa onde você quiser. Mas, se preferir, fique na comodidade do salão climatizado do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Lá você vai aproveitar o rodízio de pizza, somente R$ 59,90. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Cerveja de garrafa, 600 ml, a partir de R$ 10. Você vai saborear. É Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, esperando você na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cepião, região central de Campinas, nas noites de terça a sábado. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Bandeirantes. Intervalo, logo depois quero ouvir os comentaristas. Time do Guarani definido para enfrentar o Confiança aqui na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais
fortes. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18 horas e 45 minutos. Hoje fizemos o sorteio da bola da Copa para os acertadores do placar Brasil e Haiti. 3-0. Ganhou Vinícius Barbosa dos Santos. Vinícius Barbosa dos Santos foi o ganhador da bola Triunde e tem 3 dias úteis para retirar. Aqui no Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2.799, Jardim São Gabriel, das 9 até as 13 e das 14h30 até as 17h30 na recepção do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vinícius Barbosa dos Santos é o ganhador. Vamos na CH, time do Guarani definido, a bola rola já em CH. O Hélio tem sido coerente, ele foi mais uma vez coerente nas suas escolhas, põe o Natan no lugar do William Farias e coloca os dois reservas imediatos, né? O Donato e o Rafael. Essa saber que lado cada um joga, mas de qualquer maneira ele escolhe as peças certas. O restante é tudo igual. Eu espero que, como nas últimas partidas, o Guarani tenha consistência, organização e intensidade. Tem tudo para vencer o jogo, Batista. E para você, Tigrão, a sua opinião, time definido, e também a sua opinião sobre a entrevista aí do técnico do Confiança. Gaúcho, né, Batista? Português preciso, fala bem, muito jovem ainda, mas já com boa experiência. Treinador de futuro, hein? Fala tu, já né? Acumulou... Fala. Tu és. Não. O português, esse português praticado no Rio Grande do Sul é muito bonito. E é muito correto, né? Então, esse menino pode dar liga aí daqui a pouco. Você vê, trabalhou com o Falcão no Esporte. E trabalhou mais com não sei quem. Já teve no leste europeu. Acabou de ser campeão agora com o Nacional lá no Amazonas. Então, independente do que aconteça no jogo, mostrou potencial, mostrou equilíbrio, ele mostrou personalidade, mostrou conhecimento da matéria e maturidade, apesar de muito jovem. Então, legal, gostei, ótima entrevista. Agora, no jogo, o Guarani tem essa preocupação aí de não ter, na primeira linha de 4, 3 titulares, né, o Maurício Antônio, o Jonathan Costa e também o Emerson. Aí não tem o próximo depois deles, que é o cara que dá a proteção para a zaga, que marca, que pega, que
vira ali aquele rabo de vaca, né? Cobrindo dos dois lados, que é o anjo da guarda da zaga. Esse talvez seja uma posição que hoje o Guarani não tenha nenhum jogador com as características dele. E claro que todo mundo sabe que eu estou falando do William Farias. E dali para frente é o time que vinha jogando, né? Eu acredito que não tenha problema nenhum. Entra o Natan Melo. E vamos ver, eu tenho uma preocupação, não, uma curiosidade do posicionamento do Natan Melo e do Isaac. Um dos dois vai ser o primeiro. Acho que vai ser o Natan Melo. Aí vem Isaac, Carlos Eduardo liberado sem a bola para chegar à frente com o João Paulo. Quando tiver a bola, claro, sem a bola vai ajudar muito na marcação, porque é um jogador de muita intensidade. E a dupla ofensiva que vem jogando, contestado ou não, vem dando certo, pelo menos em termos de resultado, o Maranhão e o Guilherme Cachoeira, que faz um grande campeonato. E aí eu venho aqui de miguezão, né? Macaco velho, venho aqui nos números e tal, e depois de 10 jogos realizados, eu olho aqui e o Confiança marcou 4 gols. Portanto, menos de meio por jogo. Jogando em casa e jogando fora. E também toma poucos gols, tomou só 9 em 10. O Guarani, que é o líder, tomou 8. Mas em compensação marcou 22. Em 2 partidas, o Guarani fez 10. Em 10 partidas, o Confiança fez 4. E aí eu passo essa palavra aqui de números frios, mas de tranquilização até para a torcida do Guarani. Pode falar, pô, mas espera aí, né? Tigrão tem razão, é muita gente titular no mesmo compartimento, na contenção, na marcação, na defesa, né? Na cabeça de área. Mas, quando a gente vê os números, será que Kaique França, Rian, Rafael Rodrigues, Donatão e Renan Castro, e mais o Natan Melo na frente deles, mais o Isaac na frente deles, será que eles não têm bola mais do que suficiente para conter um ataque que tem 4 gols em 10 jogos? Então aí os números. Futebol não é número, futebol não é ciência exata. De repente os caras comem lá o espinafre do Popeye na noite de hoje, jogam tudo que não jogaram e a gente quebra a cara. Mas antes do jogo, a gente tem que utilizar a nossa análise, a nossa leitura de jogo, a nossa avaliação técnica e também os números. E os números são muito, mas muito favoráveis ao Guarani, com 21 pontos contra 8 do Confiança. 7 pontos. 3 vezes mais. Então, eu acho que tudo caminha em condições normais de pressão e temperatura e sem cavalo de pijama listrado, que é a zebra, tudo caminha para que o Guarani conquiste os 3 pontos. Agora, todo esse arcabouço teórico, ele é muito legal para comentarista falar antes do jogo. Com a bola rolando, os caras lá dentro é que tem que provar isso. E a gente espera que o Guarani prove sim, na prática, aquilo que na teoria é totalmente indiscutível. Ou seja, mesmo com os desfalques, uma superioridade marcante demais que impressiona do Guarani sob qualquer quesito de análise. Então estou esperando 3 pontos, viu, Batista? Vamos ver se na prática isso acontece. São 18h53, quer economia para festejar com mais liberdade. No Iga Atacado você encontra a seleção que encanta. São preços arrasadores. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. É o Atacarejo. Corra aproveitar na loja toda. Tudo em alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza da higiene, mercearia, cestas básicas
e muito mais. E tem ofertas sensacionais todos os dias. Bacon manta sadia, peça ou pedaço R$ 28,90 o quilo. Bebida láctea Nestlé, chocolate 180 ml, R$ 1,89. Desodorante Nivea Aerosol, 150 ml, R$ 10,98 cada. Amaciante Baby Soft, 2 litros, R$ 6,98 cada. Essas ofertas e muitas outras valem somente hoje, só nesta segunda, dia 22 de junho. Pague as suas compras com cartão de crédito, de débito, vale alimentação ou pagamentos digitais. São muitas bandeiras aceitas. Saiba mais no site IGA com H, iga.com.br. IGA Atacado, lojas abertas até às 22 horas. Em Campinas, nos Amarais e Satélite Íris, em Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Bem, vamos ao Na Lata de hoje, são 18 horas e 55 minutos em Campinas. Responde na Lata. Vamos lá, atenção, comentaristas respondendo antes, porém, deixa eu cumprimentar aqui o Gleger Zorzin, que já está conectado. Alô, Gleger, um abraço para você, boa noite. Tudo bem, né, Batista? Um abraço para você, boa noite pro amigo ligado na Bandeirantes. Eu sei que o tempo tá bem curto aí, mas para falar rapidamente, né, o Guarani tem algumas mudanças e aí, por alguns motivos, a gente sabe, contusão, cartão, essas coisas, eu acho que o Guarani tá bem escalado. Para mim é favorito hoje. E a Macaca, que vai ter um páreo duro, né, na sequência, Batista, depois do jogo do Guarani, na sequência aqui na Rádio Bandeirantes, a Macaca tem o Novo Horizontino, jogo duríssimo também, e a expectativa, claro, é de bom resultado para os times de Campinas, viu, Batistão? Em 4 minutos vai sair o time oficial da Macaca. Antes de superar o atacante alemão Klose e se tornar o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, Messi desperdiçou um pênalti no começo da partida contra a Áustria. Pergunta: ao todo, quantos pênaltis Messi perdeu em Copas do Mundo? Começo com você, CH. 2. E você, Tigrão? 33. Não, 33 é impossível, né? Aí não seria realmente uma resposta possível. Esqueceu de olhar no Google, Batista. Não, tô dizendo, a minha resposta é 33 pênaltis. Em Copas? Ele perdeu ao longo de toda a carreira. Não, em 33. Copas. A pergunta é, ao todo, quantos pênaltis Messi perdeu em Copas do Mundo? Eu estou falando na carreira toda. E na Copa? Em Copas, 2 pênaltis. E não vale batida de cobranças alternativas. Daquela quando a disputa vai para pênaltis. Aqui vale apenas com a bola rolando, em Copa do Mundo. E você, Gleger? 2 pênaltis. Breno Beretta? Eu acho que foram 2, Batista. Tá, já eu dou a resposta. Com a lesão na coxa, Rafinha não enfrenta a Escócia na próxima quarta-feira, 19 horas. E aí, quem você escalaria no lugar do atacante do Barcelona? Endrick, Luiz Henrique, Ryan ou outro? Começo com você, bebê. Eu colocaria o Endrick. E você, Tigrão? Endrick. Gleger. Pela característica, Luiz Henrique. E você, CH? Luiz Henrique. Scaloni, técnico da Argentina, criticou as pausas para hidratação na Copa do Mundo. O treinador acredita que as interrupções frequentes
deixam a partida picotada e prejudicam o ritmo em campo, favorecendo a equipe mais fraca. E aí, aliás, essa parada está sendo vaiada pela torcida que está comparecendo nos campos no México, nos Estados Unidos, também no Canadá. E aí, você concorda com o comandante argentino? Começo com você, Gleger. Eu concordo. Eu acho que aliás, tá ficando muito tempo parado, né? Então, eu acho que tá realmente prejudicando. Eu concordo com o treinador argentino. E você, Breno Beretta? Também concordo. E você, CH? Concordo. Tigrão, qual é a sua reflexão sobre o tema? Concordo. E a FIFA é uma piada de salão, que ela fez uma série de modificações na regra para esta Copa, para testar, para deixar o jogo mais fluido, menos paralisado, com menos perda de tempo. Aí ela ganha 52 segundos dos 90, que o goleiro tem que devolver mais rápido, porque não pode demorar no lateral, senão reverte, aquele negócio todo. E aí para quase 2 horas e meia para dar de beber para manada. Tá tudo errado, pô. Concordo sim com o treinador da Argentina. Resposta do Nalata 1. 3 pênaltis. 2018 contra a Islândia. 2022 contra a Polônia e hoje contra a Áustria. Portanto, a resposta correta. 3 pênaltis. Só o Breno Beretta não, deu. Ninguém. Ninguém? Ninguém. Você Todo mundo quanto? falou 2. Todo mundo 2. Então, resposta correta, 3, ninguém acertou. Messi se tornou o jogador com mais pênaltis perdidos na história das Copas. O Pedro Piscinato já está a postos, já Opa! saiu. A ponte já está escalada em Pedrão. Escalada e definida pelo técnico Márcio Zanardi, Batista. Manda pro ar. Ponte Preta escalada com 3 zagueiros. Vamos lá, Diogo Silva com a 12 no gol. 3 zagueiros, Márcio Silva 44, Lucas Cunha com a 3 e Danilo Barcelos, capitão, com a 14. Pelo lado direito, pela ala direita, Thales tem a 22, no meio de campo, Rodrigo Souza, André Lima e Elvis, e pela ala esquerda, Kevson com a 32. Dupla de ataque, Daniel Baianinho e William Potker. Repetindo o time da Ponte Preta, Diogo Silva número 12, Márcio Silva 44, Lucas Cunha com a 3, Danilo Barcelos 14, Thales 22, Rodrigo Souza 5, André Lima com a 8, Elvis número 10, Kevson 32, Daniel Baianinho 26 e William Potker com a 9. No banco de reservas, à disposição do Márcio Zanardi, Guilherme Viana, goleiro, Lucas Justa em lateral direito, Diego Leão, zagueiro, Diego Tavares, atacante, Diego Porfírio, lateral esquerdo, Léo Gomes, volante, David da Hora, atacante, Jonathan Cafu, atacante, Brandão, centroavante, Gustavo Teles, volante, Tarek, volante e Rodriguinho também, atacante. Essa é a Ponte Preta definida e escalada pelo técnico Márcio Zanardi. E o Novo Horizontino? Novo Horizontino do técnico Enderson Moreira vai com Jordi 93, Patrick número 4, Luiz Oyama meia dúzia, Rômulo tem a 10, Robson capitão atacante tem a 11, Tavinho número 15, Leonaldi ex-Ponte Preta revelado aqui na Macaca tem a 18, Castrilhon com a 20, Gabriel Bahia 26, Reidney 41 e Maicon Jesus 66. No banco de reservas, à disposição do Enderson Moreira, César Augusto 31, Ronald Barcelos 7, Titi Ortiz com a 8, Carlão com a 9, Eduardo Brock 14, Diego Galo 19, Alemão 21, Ivan Alvarinho ex-Guarani 22, Diego Matias 27, Nicolás Careca também já passou aqui pelo futebol de Campinas, defendeu o Guarani, tem a 30, Juninho 50 e Hélio Borges 77, Batista. Final de programa, na sequência vem aí a grande jornada esportiva Bandeirantes. Leandro Bolis,
com o Guarani, Roger Williams com a Ponte. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau! Termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.